Vamos lá para mais uma sala VIP aí, a sala VIP do Aeroplanos Brasil. Aeroplanos, que é uma plataforma que vem se modificando aí em toda, né, ao longo de toda a sua jornada. Nós começamos lá em 2019, nesse movimento da economia 4.0, e aí com vários especialistas, né? Hoje somos 15 especialistas de grupo crescendo, e a ideia é sermos realmente a maior plataforma colaborativa aí de consultores do Brasil, né? A gente já tem gente de vários estados, né? A ideia é chegar a todos os estados, e aí atuando nesse processo aí de orientação, de direcionamento para os profissionais de consultoria, de mentoria, de coach, e orientando certamente as empresas, né, que esses profissionais atendem, né, nesse processo de transição da economia para a economia 4.0. A gente tem aí as várias fases da chamada indústria, né, 1.0, 2.0, 3.0. Segundo os especialistas, vivemos hoje a indústria 4.0. Né? Então, por isso que eu uso muito esse termo, esse jargão, né, que é um termo que já está ficando bastante conhecido. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Vitor Hugo, mentor de negócios e estratégia, né? Trabalho muito com inovação e novos negócios, e hoje me direciono aí para orientar, né, pessoas que empreendem nesse sentido da consultoria, que tocam negócios de consultoria, assessoria, né, para auxiliar nessa jornada que eu comecei já há algum tempo, e sei o quanto é difícil, né? Tanto para os consultores como para os empresários também, essa adequação para a nova economia. E aí, na sala VIP que faz parte aí da programação Aeroplanos, nós sempre buscamos trazer aqui vários convidados, vários especialistas aí para falar sobre vários assuntos ligados à gestão, né, principalmente a gestão 4.0. E nesse mês de abril, nós vamos dedicar a programação para especificamente falar de consultoria nesse novo contexto. Tá? Profissionais, muita gente está ingressando nessa jornada de consultor. Algumas empresas estão se abrindo, né, para a contratação de consultores. A consultoria ela tem se disseminado muito, é uma das atividades mais procuradas aí, né, nos últimos 2 anos como oportunidade de negócio. E muitos executivos, inclusive, que concluem as suas carreiras, tem uma série de tendências que vem contribuindo para isso, né? A longevidade da população, o advento da tecnologia, que facilita a gente estar aqui levando esse conhecimento para mais gente. Então, hoje, estou aqui para falar com vocês sobre alguns aspectos da consultoria nesse novo contexto, nesse novo ambiente de negócios, e trazer alguns insights, não só, né, para consultores, mas também para empresários, no sentido de o que fazer para cuidados, né, que precisam ser tomados para que se possa, vamos dizer assim, né, ter sucesso. Sucesso é uma palavra muito relativa, mas se desenvolver nesse novo ambiente de negócios, que é essa economia mais conectada, né, economia mais digital. Então, eu trouxe aqui alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, né, com algumas informações, e aí, se vocês quiserem, como eu falei no início, vão interagindo aí, né, pelo chat. Ao final, a gente abre para um grande bate-papo aqui, né, faz uma discussão aí, responde as perguntas de vocês sobre o tema, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês, não vou me ater muito aos detalhes, deixando um pouquinho mais de tempo para a gente fazer aí um bate-papo final. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês aí um pouco, né, dessas vulnerabilidades desse modelo tradicional de consultoria. Por que falar disso, né? Hoje, as empresas ainda trabalham muito nesse modelo de consultoria de gestão tradicional, que depende muito do trabalho humano, principalmente manual, né? Consultor que vai à empresa, ele é muito o seu conhecimento, né? E tem algumas coisas que vinham sendo feitas pelas pessoas de uma forma geral, que os computadores, né, os sistemas, eles estão fazendo cada vez mais. A exemplo disso, os diagnósticos, avaliações,
trabalho com indicadores, né? Isso tudo hoje é muito sistematizado. Normalmente, essas empresas elas têm margens muito altas e tem uma característica muito específica que é não faturar com base em resultados, mas no tempo gasto. É o modelo de contratação que é por hora de consultoria. Então, esse é um modelo, né, mais tradicional, embora algumas empresas já atuem de uma forma um pouco diferenciada. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse valor, né, dos trabalhos de consultoria, dos contratos, eles são limitados pelo tempo e, na verdade, quando a gente fala de valor aqui, é o valor agregado, o valor gerado pela consultoria, né, no sentido que o consultor ele faz um aconselhamento muitas vezes. Então, essas informações elas são cada vez mais disponíveis, e elas são atualizadas de forma muito mais rápida. Hoje, aí, se você for no Google, você encontra praticamente resposta para tudo. Se você for no YouTube, né, encontra aí um vídeo para aprender a fazer qualquer coisa, principalmente na área de gestão, onde tem muitos profissionais também fornecendo muito conteúdo gratuito. E normalmente, né, o consultor ele tinha essa vantagem de saber coisas que os outros consultores ou as empresas não sabem. E hoje, como eu falei, o Dr. Google ele sabe muita coisa. Então, né, não fica difícil de manter essa privacidade da informação, ou vamos dizer assim, essa exclusividade do conhecimento. Tá? Então, deixou de ser, claro que o consultor continua vendendo conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que vir agregado de algumas outras coisas. Tá? E esse movimento ele já começou. Eu trouxe aqui para vocês um estudo, né, dessa universidade, que eu, sinceramente, não consigo pronunciar esse nome, porque, né, ela é de Amsterdã, a gente lê Vrije Universiteit, né, é meio parecido com o alemão aí, né, holandês. Então, não sei se alguém fala holandês, aí fica à vontade para tentar pronunciar aqui o nome dessa universidade. Mas o estudo que ela traz, ele é muito bacana, no sentido de que claro, ele mergulhou no universo, né, de consultores, empresas de consultoria do mundo todo, e percebeu que o modelo tradicional, né, aquele usando consultores júniores, estagiários, honorários por hora, como eu falei, e foco em consultoria, ainda é o modelo dominante mais aplicado pelas empresas. Tá? Mas o que eles constataram é que mesmo essas empresas mais tradicionais, elas já introduziram outros elementos no seu modelo de negócio, que eu vou falar sobre eles aqui, tá? E só 15% dessas consultorias ainda trabalha aí com uma abordagem tradicional, 100% tradicional. Tá? Então, para citar para vocês aí alguns exemplos bem conhecidos, não sei se alguém já teve oportunidade de trabalhar com essas empresas, mas pelo menos acredito que vocês conheçam, né? A McKinsey, a Deloitte, a Price, a KPMG, a Accenture, né? São empresas que vêm se adequando a esse novo movimento. Então, por exemplo, a KPMG, ela se fundiu, né, com a Distrito e criaram uma plataforma chamada LEAP, que é uma plataforma de inovação aberta, que trabalha basicamente esse processo de implantar inovação nas empresas. E aí a gente está falando, gente, de ações que hoje são acessíveis para as pequenas empresas. Né? Então, aquele empresário que pode ser uma escola, pode ser um restaurante, né? Pode ser qualquer tipo de negócio, por menor que seja, ele tem acesso a algumas soluções dessas grandes empresas nesse formato digital. Né? A Deloitte, que criou lá o seu processo digital, a própria PwC, né, Pricewaterhouse, a Accenture, ela tem uma frase que eu trouxe para vocês aí, né, eles transformamos o modelo da consultoria em um Uber, tá? Que é aquela coisa de você não pagar mais pelo sistema. Tem o André, que está nos assistindo, trabalha muito com a parte de sistemas, sabe que esse modelo do software as a service, né, ele vem mudando ao longo do tempo. Então, você não compra mais o sistema, você compra as funcionalidades, é igual, você não compra mais o carro, né? Você anda de Uber e paga pelo uso. Então, esse modelo ele vem se alterando, e essas empresas grandes de consultoria, elas já ingressaram nesse processo. Tá? Então, isso para os empresários traz uma notícia boa, que hoje significa ter acesso, né, a muitos desses produtos. A McKinsey, por exemplo, ela vem trabalhando muito nessa fase
do Covid, com vários estudos, né? Eu já tive acesso a vários estudos, já compartilhei aqui muita coisa, muito material da McKinsey, inclusive sobre as pequenas empresas, sobre a realidade, né, do impacto, por exemplo, da pandemia nos pequenos negócios. Então, isso é bom porque ele dissemina, né, esse conteúdo, mas para as empresas, principalmente as menores, né, de consultoria, acaba que essas grandes empresas que não atuavam, né, nesse mercado das pequenas empresas, hoje passaram a atuar. E o inverso é verdadeiro, né? Muita gente que é pequeno, né, que tem lá um grupo pequeno de consultores, muitos dos profissionais que só atuavam em pequenas empresas começam a ter acesso a grandes empresas também através da tecnologia, né? Então, ela acabou democratizando aí todo esse processo. E aí o estudo, né, dessa Universidade de Amsterdã, ele traz 3 aspectos sobre consultoria que são interessantes e que, para quem trabalha com consultoria, né, pode pensar em trabalhar nesse modelo. Para quem contrata consultoria, né, fica ligado porque isso é uma tendência, né, que pode ajudar bastante aí nesse processo de reestruturação das empresas. Então, o primeiro deles é essa consultoria colaborativa, que é a colaboração regular entre as consultorias em uma rede em diferentes projetos. A gente tem muito esse conceito na plataforma Aeroplanos, que tem várias empresas de consultoria que participam, e a ideia é ter uma solução multidisciplinar. A grande vantagem é que esses modelos de consultoria eles têm custos fixos mais baixos, quer dizer, você pode contar com talentos que eles não necessariamente estão na sua folha de pagamento, não gera custo fixo, mas você tem acesso a esses profissionais que são, vamos dizer assim, mais caros. É claro que isso, do ponto de vista, né, se vai para os custos variáveis, acaba tornando o planejamento financeiro de longo prazo um pouco mais difícil, mas vale a pena e muitas empresas têm se unido para praticar esse tipo de consultoria colaborativa. Como eu falei, a Aeroplanos ele tem uma pegada muito direcionada para a colaboração. Então, a ideia também é atuar nesse modelo colaborativo. O segundo modelo, gente, que eu pesquisei lá, né, dentro desse estudo trazido pela universidade, é justamente a consultoria contínua. E isso não é uma novidade necessariamente, mas é uma tendência com esse modelo da economia 4.0 e esse advento da internet, principalmente, né? Agora a gente vai ter acesso aí ao 5G, que vai potencializar muito esse fluxo de informações pela internet. Então, essa consultoria ela gira em torno de análise de dados e assinaturas. Como a gente tem na plataforma Aeroplanos, a gente tem assinatura, por exemplo, para a universidade, né, Universidade Aeroplanos. Então, essa consultoria ela depende muito do uso das novas ferramentas ou de processos que possam acelerar a entrega desses projetos, né? E o cliente, na verdade, ele entra, né, no processo de receita recorrente. Então, você tem uma receita mais previsível, tá? Não é mais pontual, como a consultoria sempre foi. Você está no projeto, você recebe por esse projeto. O projeto acaba, você tem uma descontinuidade. Tá? A vantagem é justamente essa, de ter esse fluxo contínuo de receitas dos clientes. E para o cliente, isso é interessante também porque o nível de interação, nesse caso online, né, ele também aumenta. Tá? E o último modelo que eu queria trazer para vocês aqui é a consultoria instantânea, que é uma consultoria muito baseada na teoria dos jogos, né? Ela usa muito a gamificação, são consultorias de curta duração, e aí essa consultoria ela pode trazer, por exemplo, né, para funcionários de uma empresa, os fundamentos por trás de princípios financeiros, por exemplo, antes de aplicar o que foi aprendido para que esses ganhos se tornem efetivamente resultados. Então, isso aí essas pequenas pílulas, consultorias muito rápidas, muito pontuais, faz com que também tenha aí um crescimento da especialização dos consultores. Tá? E aí uma questão interessante em relação à digitalização, que desse contexto, né, da transformação digital, a gente vê que avaliações digitais, por exemplo, elas podem ser feitas de uma forma automatizada
e isso pode gerar valor para o negócio. Tá? Então, foi nesse sentido, inclusive, que nós implementamos ali na plataforma Aeroplanos uma ferramenta chamada Raio-X, que é justamente, isso pode fazer com que a empresa ela tenha acesso, né, a um diagnóstico mais completo, sem que isso fizesse parte da consultoria. Destacar essa questão no caso, nós temos aqui a plataforma, mas a forma de trabalhar hoje, a forma colaborativa, é fundamental. Tá? A gente, quando está trabalhando como consultor, o consultor, como você bem colocou, ele começa a ter um papel, às vezes, de uma continuidade maior dentro da empresa, né? Porque ele precisa estar implementando, né, as mudanças sugeridas, né? E aí ele vira uma referência para o empresário, né? E outras demandas vão surgindo. No passado, muitos consultores, por experiência própria, a gente também tentava resolver outras demandas onde a gente não ia fazer uma entrega, né, tão boa. Então, hoje, isso é muito claro, na minha cabeça, de que a gente tem que ter uma referência muito grande de pessoas que possam complementar a nossa entrega ao cliente, porque a gente, através de um outro profissional, de um colega, a gente vai continuar solucionando os problemas do cliente e nós vamos continuar sendo referência para aquele cliente. Não existe a concorrência, Então, essa plataforma colaborativa é fantástica. A outra é que essas questões, essas mudanças tecnológicas, esses avanços todos, o empresário tem que implementar, Eu estava essa semana conversando com um empresário e ele falando sobre a questão de colocar lá o iFood para fazer umas entregas, Ele tem uma loja lá e fazer umas entregas. E vem aquela questão do custo, porque o iFood cobra 15% lá do valor do produto e é caro. E aí eu digo, se você não tivesse funcionário nenhum, os 15% estaria dentro do custo de pessoal, que é um dos indicadores, para esse seu tipo de negócio, é que o custo de pessoal tem que chegar lá nos 15%. Então, você estaria substituindo o pessoal por iFood, por tecnologia, Mas, independente disso, se você não aderir, não que seja obrigatório aderir, mas se você não começar a jogar o mesmo jogo, você vai ficar para trás. Porque o seu concorrente, ele vai colocar. Tá? Ele vai oferecer essa facilidade para o seu consumidor. E aí, quando você vir, você tá fora do jogo. Então, a tecnologia ela está aí, muito rápida, A pandemia agilizou muita coisa, Trouxe a prova, veio como salvar a vida de muito negócio, A tecnologia, e assim, a gente não tem outro caminho, tem que aderir. Tem que estar pensando sempre o que tem de novo, tem que estar novo. E aí, mais uma vez, quando você está num grupo de consultores, você vai atualizando constantemente, Aí fazer a propaganda aqui do Sala VIP, Toda semana a gente tem um tema interessante, E que vai complementando nosso conhecimento, porque a geração de conhecimento hoje em dia é muito grande e a gente não consegue se atualizar, Então, são através de programas como esse. Então, parabéns aí, Vitor, como sempre, uma boa apresentação. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Alexandre. E excelente comentário, Acho que é exatamente isso. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho estudado muito isso, que é a questão da colaboração. E tanto a colaboração entre pares, por exemplo, entre consultores numa plataforma, como a colaboração entre pessoas numa equipe dentro de uma empresa. A gente fala muito de vestir a camisa. Hoje você está com a camisa do Aeroplanos, aí já tem a segunda vez que vem com a camisa, literalmente vestindo a camisa. Aí. É uma expressão muito comum, que a gente vê nas empresas. Eu gostaria, meu time tem que vestir a camisa, aquela coisa toda. Só que quando a gente estuda mais a fundo essa coisa da colaboração, se percebe que para colaborar efetivamente tem que ficar claro o processo de comunicação e tem que ficar muito claro qual é o objetivo comum. Inclusive, quando eu não gosto do termo colaborador substituindo o funcionário. Eu acho que é equivocado, porque ele não é, na maioria das vezes, da realidade cultural das empresas, não é um processo de colaboração. Pode ser, no máximo, um processo de você contribuir, porque é aquela história a dicotomia, as duas visões. O empresário ele visa o lucro
e o empregado está lá, via de regra, dizendo, estou enricando o homem, né? Estou lá gerando lucro para o homem e eu quero, eu trabalho porque eu preciso, que eu tenho que pagar as minhas contas. Então, enquanto isso não se alinha dentro de uma cultura, aí se fala muito de gestão colaborativa, enquanto esse processo ele não é alinhado, ele não dá para chamar de colaboração. Né? Então, a gente aqui tem, por exemplo, né, o formato da plataforma, onde se contribui, cada vez vem um profissional aqui, como você falou, e dá a sua contribuição, né, do ponto de vista de conteúdo, e a gente precisa entender que essas questões de colaboração elas só acontecem quando realmente estão muito claros os objetivos. O que eu ganho com isso? Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer os colegas aí, né, que estão sempre com a gente aí, a maioria das vezes, Renata, Edivaldo, Alexandre, Naldo, Márcia, né? Quem está chegando hoje, pela primeira vez, Alisson, Rubens, Carlos, sejam muito bem-vindos. A gente tem uma programação bem extensa, toda quarta-feira, né? A gente tem, se vocês ficarem ligados aí, claro, nem sempre dá para comparecer, nem sempre o assunto é o assunto do interesse de todos, mas quando tiver um assunto que seja do interesse de vocês, venham aqui, né, trocar uma ideia com a gente, que a gente está sempre à disposição. A nossa intenção realmente é contribuir, né, para que mais pessoas consigam aí ingressar nessa nova economia, ingressar nesse novo momento. Muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir fazer essa transição, porque é o que a gente falou, o processo está mais acelerado do que a capacidade de muitos em assimilar. E, às vezes, a pessoa fica naquela história, né, que nem ficou o taxista quando chegou o Uber. Não, isso vai passar, isso não vai me atingir, isso não vai chegar, né? E quando vê aí, a onda chegou.